Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está com outro episódio agora muito importante aqui na nossa série, a gente conversar com futuros presidentes aqui da sociedade, né, que agora vão ter as chapas que vão ter a candidatura da mudança, da direção da nossa sociedade de cirurgia vascular aqui nacional. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado muito especial, o Dr. Marcelo, que está se candidatando. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. É uma grande honra ter o senhor aqui para conversar um pouquinho conosco. Eu que agradeço, Renan, agradeço ao Christian também essa possibilidade da gente conversar um pouco sobre as propostas e mostrar toda a nossa desenvoltura em relação à tentativa de realizações pela SBACV. Perfeito. Também agradeço aí, assim como o Renan, né? Agradeço a presença do Dr. Marcelo Calil aqui e pela disponibilidade do tempo e para a gente poder informar melhor aí os vasculares que estão nos ouvindo. E aí, doutor Marcelo, antes da gente entrar em temas específicos aqui, gostaria que você se apresentasse, né, para quem ainda possa não te conhecer e aproveitar também o embalo e falar para a gente o que motivou a sua candidatura à presidência da SBACV Nacional. Bom, eu sou daqui de São Paulo e formado na Faculdade de Medicina de Santo Amaro em 1991, tenho aí 34 anos já de profissão, né? Fiz a residência de cirurgia geral e de cirurgia vascular no Hospital Santa Marcelina, com a chefia do Dr. Adina Nezer, Dr. José Carlos Ingrunde, Dr. Felipe Inácia. E desde então, ao término da residência, fiquei no Hospital Santa Marcelina, na preceptoria, na assistência aos residentes, fazendo as pesquisas clínicas que são de interesse e também toda a parte assistencial e que a gente pôde fazer durante todos esses anos, né? Também, ao mesmo tempo, fui professor da Faculdade de Medicina de Santo Amaro durante 22 anos, porque eu fiz o mestrado em anatomia e, mais recentemente, o doutorado em cirurgia interdisciplinar, ambos na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. E fiquei dando aula na anatomia durante 22 anos em Santo Amaro e, concomitantemente, alguns anos de Faculdade de Santa Marcelina e agora só na Faculdade de Santa Marcelina, porque acabei concentrando tudo, né, na Zona Leste de São Paulo em relação à parte acadêmica e à parte da residência, né? Apesar de não ter o consultório naquela região, mas tendo toda a disponibilidade em relação a isso. E também dando aula na cirurgia vascular, na Faculdade de Santa Marcelina, que a gente ajudou a criar, né? Já com toda a coordenação da residência médica de uns anos para cá, em relação à cirurgia vascular. E essa é mais ou menos uma vida acadêmica longa, né? Em termos de professor, em termos de ajudar os residentes, tudo isso. E também, pelo outro lado, né, uma vida associativa também longa, né, porque desde que eu era residente, eu já entrei como aspirante na sociedade em 1995, são aí 30 anos, né, de sociedade, depois galgando titulações dentro da sociedade e também galgando aí presença nas diretorias da Regional São Paulo, primeiro na época do Dr. Cid Citrângulo, né, quando presidente do Cid eu fui segundo secretário, depois fui tesoureiro na época que o Dr. Adina Nezer era o presidente da Regional, depois fui diretor de defesa profissional quando Marcelo Moraes foi o presidente, depois fui vice-presidente na época que o Matiello era o presidente, depois em 2018, 2019 fui presidente da Regional. 2020, 2021 fui diretor de publicações da SBACV Nacional, quando o Dr. Bruno Naves era o presidente da Nacional. Então, está sendo, né, uma grande escalada, e esse é um dos motivos, né? A gente quer tentar ajudar aos colegas, tentar ajudar a especialidade, tentar ajudar a sociedade,
sempre foi esse o nosso objetivo, né? E trazendo pessoas que agregam e que tentam agregar outras pessoas, tentamos fazer uma união, né? Para que a sociedade cresça. Nós não podemos brigar dentro da sociedade, nós temos que brigar com os outros, fora, né? Pelos interesses da cirurgia vascular e da angiologia. Nós temos que brigar contra outras profissões para que não haja invasão da nossa especialidade e contra outras especialidades também, para que não haja invasão. Então, esse é um dos grandes objetivos, né? Uma das propostas que a gente tem. E na outra eleição, eu fui candidato, né, à presidência, perdemos por um número diminuto de votos, um número muito pequeno de votos, e nessa eleição, agora, né, eu não ia ser o candidato, mas alguns colegas da atual direção vieram conversar comigo se eu realmente não queria me candidatar, né? Então, eu achei isso uma grande consideração, né, porque eu fui candidato contra a atual diretoria e a atual diretoria está pedindo para eu ser o candidato. Eu fui conversar, logicamente, com todos que eram da nossa chapa antiga, muitos resolveram realmente agregar, e alguns, infelizmente, não, né? Eu falei para todo mundo, agora nós estamos com a faca e o queijo na mão para unir a sociedade de uma forma objetiva, né? Infelizmente, há muitas outras opiniões, né? Mas a gente tem que considerar sempre. Então, nós estamos aí novamente como candidatos à presidência e outros colegas para a diretoria, para vice-presidente, vice-diretores, uma chapa bem considerada, com vários colegas que já foram presidentes de suas respectivas regionais, já foram de diretoria de nacional, que já foram também de diretoria das suas regionais, que sempre batalharam pela sociedade, em prol da sociedade. Então, esse é mais ou menos o início, Christian, que a gente tem bastante a conversar. Tá certo. Não, já foi uma bela introdução aí para a gente começar a se situar. Entrando então agora em temas um pouco mais específicos, né, de propostas diretas, você pretende organizar alguns cursos de atualização durante o seu mandato? Em quais formatos seriam? Tem alguns temas já em mente? Se seria formato online, presencial, misto, né? O que você tem em mente aí, caso seja eleito? A primeira proposta é descentralizar o país, criar 6 polos, né? Polo da região norte, polo da região nordeste, polo da região sul, sudeste, centro-oeste e Distrito Federal. Quando a gente cria essa descentralização, a gente tem que ter coordenadores desses polos para que eles possam ajudar os presidentes e as diretorias das suas respectivas regionais, né? Então, essa descentralização vai fazer com que a gente leve os diversos cursos de educação continuada para todos os polos, né? Não vou dizer especificamente para uma regional X, mas para o polo daquela região, tá? Então, esse é um primeiro objetivo. Quando a gente foi presidente da Regional São Paulo, nós criamos aqui vários cursos de educação continuada. Acho que vocês ainda eram residentes e pegaram isso aí. Por exemplo, fizemos o curso de educação continuada em tromboembolismo venoso, com vários módulos, né? Fizemos o curso de educação continuada em ecografia vascular, também com vários módulos. Fizemos o curso de educação continuada em angiorradiologia e cirurgia endovascular, com vários módulos. Fizemos o curso de curativos e úlceras, também com vários módulos. Fizemos o curso de interpretação de imagens de Osíriques e de Horus, porque há uma necessidade do vascular ter uma adequação melhor à interpretação de imagens de angiotomografia ou de ressonância, para que possa programar os seus procedimentos, né? Então, esses cursos, Christian, Renan, nós vamos levar para os diversos polos presencialmente, tá? Presencial. E, logicamente, vamos também levar os cursos feitos pela atual diretoria, que foram excelentes. O Flebolani, o Fuan,
o ECO, que coincide com o curso de educação continuada em ecografia vascular, né? O Varize 360 graus, porque foram cursos que trouxeram, além do conhecimento para os sócios, também ajudaram a população. O Flebolearn, vou dar um exemplo para vocês, foi feito lá no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, um vascular solidário aos moldes do Flebolearn, que tratou 73 pacientes com espuma, com laser, porque foram doações, né? Com radiofrequência. Então, vejam, um dos objetivos da sociedade é ajudar o paciente, né? Ajudar aquele que não pode. Nós temos 3 pilares na sociedade: a educação continuada, a defesa profissional e o tratamento dos nossos pacientes, né? Então, em relação aos cursos de educação continuada, é isso, nós vamos descentralizar. Tem que lembrar também que, na época que eu era presidente da regional, o Dr. Calógero, que tinha criado o TEVASC, que era um curso de educação continuada online, né, conversou comigo para a gente bolar mais aulas complementares àquelas que já existiam. Existiam em torno de 100, 120 aulas gravadas que estão no site da Regional São Paulo, e nós fizemos mais 60 aulas com colegas de todo o Brasil. Então, o TEVASC já é um curso de educação continuada que pode e deve ser distribuído para todos os sócios do Brasil, né? Eu acredito que muita gente que é de fora de São Paulo nem sabe que existe, né? Foi criado quando o Dr. Calógero era o presidente da Nacional, e depois, quando eu era o presidente da Regional, nós fizemos mais todas essas aulas. Então, curso de educação continuada online já tem, né? Nós podemos aperfeiçoar também esses cursos, e era um dos objetivos à época de, por exemplo, as dúvidas, como é que iam ser tiradas, né? Se eram aulas que já estavam gravadas. As dúvidas vinham para uma central e as pessoas que deram a aula respondiam essas dúvidas, né? Então, eu acho que através dos cursos presenciais e dessa parte online, a gente já vai estar bem servido de educação continuada. Fora a Jornada Vascular Brasileira, fora o Congresso Brasileiro, né? Então, fora os eventos das regionais. A gente tem bastante evento, a gente tem que tentar organizar, ter uma agenda para que não haja um acúmulo de eventos no mesmo mês, para que não haja, junto dos eventos privados, aí que infelizmente a gente não tem como controlar, eventos da sociedade que poderiam tirar aí público dos eventos da sociedade, né? Então, a gente tem que ter uma programação durante esses 2 anos dos cursos de educação continuada, dos congressos, né, do Congresso Brasileiro e da Jornada Vascular, que todos têm que prestigiar, né? Os sócios têm que prestigiar o evento da sociedade, os eventos da Nacional, da Regional. Você vê, dia 18 agora de setembro, nós vamos ter a Jornada Vascular Brasileira, e vai ser gratuita. Então, é fácil, né? É um acesso aqui em São Paulo, não é tão difícil. Tudo bem, tem gente de muito longe de São Paulo, mas que muitas vezes consegue vir. E aí a gente vai ter uma jornada vascular gratuita, um evento da Nacional, bom, que está muito bem organizado, que ajuda na educação continuada. Então, a princípio é por aí. Fora que também a gente tem as diretrizes, né, que a gente tem que acabar as diretrizes que estão sendo feitas, de aorta, principalmente, de linfedema, lipedema, e fazer outras diretrizes e sempre manter as diretrizes atualizadas, né? Por quê? Porque é uma necessidade da utilização das diretrizes, não somente do ponto de vista de educação continuada, mas também para que a gente possa discutir com os operadores de plano de saúde, com a Agência Nacional de Saúde, ter um embasamento. Então, a gente tem que fazer o e-book das diretrizes. A gente tem que estar com as diretrizes na mão para poder discutir e para o vascular poder ter sua abrangência em relação a isso, né? E quando a gente foi presidente da Regional São Paulo, fiz vários livros de consenso, né? Acho que vocês chegaram a pegar alguns, pé diabético, consenso de DAOP, de TVP,
de varizes, de insuficiência venosa crônica, de Doppler. Né? Vocês não imaginam a briga que foi para sair esse consenso de Doppler. Muita gente da própria sociedade ficou bravo. Por que está fazendo consenso? Porque precisa, né? Precisa fazer. O sócio precisa ter a sua educação continuada. E fizemos os consensos, né? E aí, aos moldes dos consensos, temos que fazer as diretrizes, mas as diretrizes, elas têm que estar com a MB junto, porque isso faz com que haja uma força maior para aquela diretriz, tá? Não pode fazer diretriz e jogar ao lento, dizer, não, a sociedade fez diretriz. Tem que ter um embasamento e tem que ter a força da AMB, a Associação Médica Brasileira. Por mais que alguns achem, a associação não faz nada, mas tem que ter essa união, porque as associações juntas, elas trazem mais força. A gente separado é nada, né? Nós não somos nada, absolutamente nada, se a gente ficar querendo brigar sozinho. Então a gente tem que estar com a MB do lado, com o CFM do lado, né? Tem que estar dentro do Ministério da Saúde, tem que estar dentro do Ministério da Educação. Olha quanta coisa que tem que ser feita para que a gente possa melhorar um pouco, né, as coisas para os associados. Perfeito. Eu falo muito, né, Cris? Não, de jeito nenhum. Não, a gente está aqui com tempo livre, não tem problema. E foi até bom, acabou que eu ia te perguntar dos guidelines, você já emendou, já foi direto, tá? Não tem problema nenhum. É uma coisa que precisa estar associado, né? Por exemplo, veja outras coisas, né? A gente tem muitas terapias novas que não são aprovadas pelo CFM e nós estamos brigando para que isso seja. Eu fui lá o ano passado no CFM, na Câmara Técnica da Cirurgia Vascular, que foi criada quando o Dr. Bruno Naves era o presidente da sociedade, eu era o diretor de publicações, e eu sempre falava, nós precisamos de uma Câmara Técnica na Vascular, no CFM. É inacreditável que em 70 anos de sociedade a gente não tivesse a Câmara Técnica. E a gente batalhou e conseguiu que tivesse a Câmara Técnica da Cirurgia Vascular. E aí, o ano passado, foi feito o Fórum de Medicina Regenerativa dentro do CFM. E, para uma ideia dos diversos colegas, há muitas técnicas que são ainda experimentais, dadas pelo próprio CFM, né, na sua avaliação. Então, a gente tem que transformar essas técnicas experimentais, que já estão sendo feitas até por enfermeiras, né, porque o COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, aprova e o Conselho Federal de Medicina não aprova. Então, o que a gente fez? Apesar de existirem trabalhos internacionais, a gente tem que fazer o nosso aqui para provar que a coisa é boa. Então, a gente está com 10 centros tentando fazer com que um trabalho de medicina regenerativa, que é sobre a espiral de medula óssea, progrida. Ainda está dentro do CEP por diversos entraves, né? Vocês fazem pesquisa, sabem que o CEP trava muita coisa, né? O Comitê de Ética, ele exige e necessita, e muitas vezes é lógico que precisa, para que as coisas funcionem adequadamente. Então, isso é um embasamento na tentativa de mudar o conceito CFM de procedimentos experimentais para procedimentos validados, né? E da mesma forma, Conitec, a gente tem que estar na Conitec mostrando que muitos tratamentos que ainda não são autorizados pelas operadoras de saúde possam ser, porque são consagrados fora do Brasil. Então, existem esses dois lances, né? E existe dentro do Ministério também, Ministério da Saúde, muitos procedimentos que não contemplam material adequado, né? Veja um aneurisma de aorta, tem uma endoprótese bifurcada e uma extensão. Se você precisa de segunda extensão, você não pode usar. Quem vai arcar com o custo é o hospital, que não tem dinheiro para arcar com isso. Landerkist não tem. Não tem na tabela do SIGTAP, tem um fio guia normal, que é muito diferente o valor em relação... Então, na época que o Dr. Calogero foi presidente nacional, a gente batalhou muito também por isso, para mudar as tabelas do SIGTAP na tentativa de tanto tentar equacionar os valores que estavam lá, quanto dos materiais para as nossas realmente necessidades que a gente precisava. Quando eu fui presidente da regional,
também a gente foi lá para mostrar, por exemplo, tabela de aneurisma de aorta do SUS para cirurgia cardíaca paga X. Tabela de cirurgia de aorta para vascular paga Y, paga menos. Eu mostrei para os técnicos do Ministério, né, que, vale lembrar, tem pouquíssimos médicos no Ministério, tem mais enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, biólogo. Eu falei, olha, isso aqui tem alguma coisa errada. Como é que paga mais na tabela SUS para a cirurgia cardíaca do mesmo procedimento da vascular que paga menos? Aí ninguém sabe explicar, né? Lógico, só que ninguém também perguntou isso para eles, né? Então, a gente vai batalhar em termos disso também. Quando o Dr. Bruno Naves foi o presidente, a gente fez e publicamos não pode chamar de tabela, né? Os honorários em relação aos procedimentos arteriais e venosos. É um baita trabalho isso aí, porque tentava unir código ou juntar alguns códigos plausíveis aos tratamentos, né? E está publicado. Ninguém mudou. Está lá, da arterial e da venosa, daquela época que a gente estava na diretoria, que é outra coisa que tem que batalhar. Não estou dizendo que os convênios vão autorizar, mas se a gente tiver embasamento dentro da Conitec, embasamento junto com o Ministério, não tem como. Agência Nacional de Saúde, né, embasando isso. Então, vejo que coisas não faltam para ser feitas, né? Precisa ter boa vontade de ir lá dentro. Queria perguntar, os guidelines você já comentou, né? A questão mais política da sociedade, assim, né? Em relação à duração de mandato, né? Teve bastante repercussão em relação se muda o período de mandato, a questão da própria reeleição, o processo seletivo. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Uma das coisas que tem que ser mudadas é o estatuto. O nosso estatuto ele é muito engessado, sabe? A começar da votação, essa votação arcaica que existe de carta, né? Hoje em dia, a maioria das votações é tudo online. Pega a MB, pega o CRM, é tudo online. Mas a gente não consegue mudar porque está lá no estatuto dizendo que a votação é por carta. Então, a gente tem que, primeiro, fazer aí a comissão para mudança do estatuto. A gente vai ter uns 6 meses para trabalhar nessas mudanças, para que na Assembleia, lá no Congresso da Bahia, isso possa ser discutido e mudado, porque muita coisa tem que mudar, e isso só pode ser mudado em Assembleia, e Assembleia presencial, não tem nem Assembleia online. Bom, então, voto online. Por quê? Porque também o custo da eleição no papel, chuta quanto é, Renan? Eu não consigo nem imaginar. Pois é, por quê? Você tem que fazer envelope, você tem que fazer o papel, você tem que pôr no correio, custa R$200 mil, em torno disso foi gasto esse ano. Quanta coisa não dá para fazer com esse dinheiro? Não é? Quanta coisa não dá para investir em cursos de educação continuada e lá em Brasília brigar pelas coisas que a gente precisa, né? Então já começa daí. Votação online e custo da votação. Segundo, você perguntou em relação ao tempo de mandato. Eu sou a favor de que o tempo de mandato para outra, né? Não para quem vai ser eleito agora, porque tem que mudar é para outra. Deixar bem claro aqui, porque tem gente que acha, quer mudar já para ficar mais tempo, mas não é nada disso, né? É para as próximas. Eu sou a favor de ficar 3 anos. Por quê? Porque eu já dei vários exemplos aqui de tanta coisa que tem que mudar. Em 2 anos, não consegue mudar. Um dos anos, o último ano ou os 6 últimos meses, é aquela confusão de eleição que também tem que acabar com isso, né? A gente tem que estar todo mundo junto e fluir. A sociedade não consegue fluir no último ano de mandato porque briga daqui, briga dali. Um quer, muito ego. Tem que acabar com esse negócio de ego, né? A gente tem que estar lá, é para o bem comum, não para o ego próprio. Então, eu sou a favor dos 3 anos e sem reeleição. 3 anos já está muito bom, né? Dá tempo suficiente você fazer muita coisa. E não precisa, vai deixando os mais novos entrando, vai deixando mais gente com novas ideias também participando, que é isso que tem que fazer. Você cria uma diretoria para fazer as coisas, mas tem que agregar outras pessoas
para que essas pessoas já venham no futuro continuando o que está sendo de bom, mudando o que precisa ser mudado, né? Existem sociedades que têm aí mandatos longos, até 5 anos, mas que põem o presidente e depois muda para o vice. Também é uma coisa que pode ser pensado, né? Ou alguém da diretoria, ou alguém ser eleito já para os futuros mandatos, para que não haja um problema de dificuldade de organização, né? Mas a gente tem que fluir, isso tem que ser contínuo, para que não possa perder a chance de dar continuidade ao que está bom, entendeu? Então, eu sou a favor dos 3 anos em relação ao mandato sem reeleição. Outra coisa que é importante no Estatuto, que a gente vem dizendo, é a distribuição da anuidade. A distribuição da anuidade, hoje em dia, é 50-50, né? 50% para nacional, 50% para regional. Quem precisa mais de dinheiro? É a regional, não é a nacional. A nacional tem dinheiro guardado em caixa, um bom dinheiro em caixa. Então, a gente tem que mudar isso. 60% para regional, 40% para nacional, ou até mais, né? Ou fazer com que a nacional custeie todo esse problema de pagamento da anuidade, né? Não deixando para as regionais, aumentando ainda a verba para as regionais. Porque as regionais, tem regional pequena que nem secretária tem, muito menos sede. E aí, o que acontece? O presidente bate de porta em porta para cobrar as pessoas. Olha, precisa pagar anuidade. Isso acontece. E acontece em vários lugares do Brasil, tá? Então, a gente tem que estabelecer algumas coisas para melhorar. E para melhorar a vida das regionais também, né? Isso é importante. Então, esses são, pelo menos, alguns pontos do Estatuto que a gente vai propor para que haja mudança, tá? Perfeito, beleza, ficou bem claro aí. Eu acho que bate com a ideia inicial que o senhor falou dessa questão da descentralização, né? É, partindo agora para um próximo assunto aqui, abordando com relação à prova de título, né? A gente sabe aqui que vários dos nossos ouvintes têm grande interesse nesse assunto. O senhor teria algumas propostas de mudanças ou no estilo, ou no tipo de conteúdo, ou no formato da prova de título, ou o senhor pretende mais ou menos continuar com a ideia atual? Como que você vê essa questão? Bom, uma vez a gente conseguindo fazer essa descentralização, a gente consegue fazer provas nos polos. A primeira fase é online, isso aí tudo bem, já está tranquilo, né? A segunda fase, para facilitar a vida do candidato, tem que ser descentralizado. Então, se a gente conseguir, não digo nos 6 polos, mas pelo menos em 3, 4 polos, já vai ajudar bastante o candidato. Porque pensa uma coisa, o candidato vem lá do Amazonas fazer a prova aqui em São Paulo. Ele vai gastar passagem num custo muito alto. Hotel, vai perder dias de trabalho, vai pagar a prova, que eu estou achando que a prova a gente tem que baixar o custo da prova, né? E ficar dias aí, né? Então, a descentralização, por exemplo, o cara lá do Amazonas pode fazer prova no Nordeste, mais perto, né? Mais fácil, talvez até um custo menor para ele, né? Então, o primeiro objetivo é mudar essa segunda fase em relação à distribuição do local de prova, tá? Primeira fase igual, segunda fase descentralizar. É lógico que a gente vai ter que gastar um pouco com o deslocamento de quem vai fazer a prova, né? Em termos de quem vai aplicar a prova. Mas a gente tem tanta gente boa em diversos estados que a gente tem que aproveitar essas pessoas também dos estados aonde as pessoas vão fazer a prova, tá? Então, esse é o segundo aspecto. A prova tem que ser prática, né? A segunda fase, ela tem que ser puramente prática, ou um teórico prático, né? Para quê? Para que haja uma desenvoltura do ponto de vista técnico e teórico, para a gente ver se realmente aquele rapaz, aquela menina que vai fazer a prova, que na maioria das vezes são os jovens que acabaram a residência, né? Se eles têm conhecimento, eles têm habilidade. Existem hoje em dia vários aspectos para mensuração de habilidades técnicas, tá? E
as residências médicas, elas também têm que se adaptar a esse tipo de prova de habilidade, porque a Comissão Nacional de Residência Médica está exigindo que isso seja feito. Então, a gente está tentando, lá no Santa Marcelina, também mudar essas características de prova, porque o residente tem que fazer prova uma vez a cada 4 meses, tem que fazer 3 provas por ano, seja teórica ou teórico-prática ou prática, né? Mas tem as suas habilidades necessárias que ele precisa saber, que ele precisa ter à mão, né? Que ele precisa ter o conhecimento. Outra coisa que é proposta que muito me agrada é a chamada prova progresso, igual à sociedade de anestesia, igual à sociedade de ortopedia. Então tá lá, residente primeiro ano. Residente primeiro ano, acabou o primeiro ano, faz uma prova. Se ele acertar X, ele já ganha um percentual para a prova final. Residente segundo ano, faz uma prova. Isso é chamado prova progresso, para ver o que ele está melhorando com o passar dos anos e para que ele possa ter uma somatória de pontos para, ao final, depois, quando ele for fazer a prova oficial, já trazer esse percentual a mais, porque ele vai ganhar lá na prova final. Então, essa também é uma proposta que é a prova progresso. Outra coisa que vai influenciar muito é se a gente vai conseguir ter o acesso direto, né? Então, a residência médica hoje em dia está muito triste. Eu estou muito triste com isso, porque pouca gente quer fazer residência. Sabe quantos querem fazer residência hoje, um percentual, Christian? Tô até curioso. Só 40%, não chega a 40%, 38% quer fazer residência. Eu dou aula numa faculdade e eu tenho percebido isso também. Eu dou aula para os últimos períodos, eu costumo conversar isso com os alunos e eu tenho percebido, de fato, uma diminuição mesmo no interesse, né? Só 38% querem fazer residência hoje em dia. Isso é muito triste e preocupante, né? Por quê? Eu dou aula tanto para o primeiro ano, para o segundo ano, para o quarto ano e no internato, que os internos passam com a gente também dentro do hospital. E eu vejo que o que eles querem hoje em dia? Eles querem uma abreviação de tempo de formação, né? É muito difícil você pensar em 6 anos de graduação, mais 6 anos de residência, que é o que está acontecendo hoje. Porque ele vai fazer 3 anos de cirurgia geral, 2 anos de vascular, depois mais um de área de atuação, em endo, eco, né? São 6 anos. Então, eu converso muito com os alunos, né? E fiz até alguns gravarem, né? O que eles acham, né, do acesso direto, se eles fariam vascular com acesso direto. E eles falaram, isso aí vai facilitar muito a nossa entrada e abreviar o nosso tempo de formação. Então, a minha opinião é de que a gente tem que ter acesso direto igual à cirurgia cardíaca. Mas vai falhar no aprendizado do residente quando ele ficava aí 2 ou 3 anos de cirurgia geral. Nós temos que adaptar, a gente tem que abrir a cabeça. Hoje em dia muita coisa mudou, a gente tem que modernizar. E isso é uma modernização, né? O que fez a cirurgia cardíaca? Faz treinamento no primeiro, no segundo ano, né? A gente não, a gente pode pedir para, conversa com o pessoal da cirurgia geral, o nosso residente pode ficar aí 1 ano, né? Quem não tem residência de cirurgia geral do seu hospital, fazer convênios com outras instituições para que o seu residente possa ficar lá 1 ano? Pode. Outros podem dizer, mas ele vai ser deixado de lado. Tudo depende do residente, né? Quando o residente quer entrar, quer fazer, ele faz, porque dificilmente alguém vai falar, não vou deixar você fazer. Ele faz, né? Basta ter interesse, né? Ser proativo, né? Então, o que a gente tinha proposto era o acesso direto com 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia vascular, que é o que a maioria tinha de formação antigamente, né? Só que o grande problema trava aqui, nas bolsas. Bolsa do Ministério da Saúde, ou bolsas das secretarias, ou bolsas da própria instituição. Porque a gente teria 5 anos, mesmo sendo acesso direto para uma única especialidade. Então, isso aí poderia travar. O que o Ministério já está conversando é que talvez fazer 1 ano de cirurgia geral e 2 de vascular seja mais fácil, né?
E aí, lógico, faria um terceiro ano independente de área de atuação, mas a gente continuaria brigando para que esse terceiro ano fosse integrado. Porque qual é o objetivo? O objetivo é que o residente saia com a titulação residente em cirurgia vascular barra angiologia, porque também não pode dissociar mais, porque os convênios estão falando, você não é angiologista, você é cirurgião vascular, você não vai poder atender em vários estados do Brasil. Que isso é uma mentira, né? Porque o cirurgião vascular é o clínico, é o mais clínico de todos os cirurgiões. Então, tem que ter cirurgia vascular barra angiologia com área de concentração em angiorradiologia e cirurgia vascular e ecografia vascular, para que ele saia totalmente formado com tudo dentro, né? Com as áreas de atuação dentro da gente. Não estou falando que o radiologista não vai poder fazer a prova de ecografia e de endovascular. A prova do título é outra coisa. Estou falando da formação do nosso residente. Porque hoje, quem é que não tem a condição de fazer um ultrassom Doppler? Tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer uma arteriografia, tem que saber fazer uma angioplastia, um tratamento endovascular da aorta. Isso não é mais área de atuação, isso é do cirurgião vascular, né? Não pode tirar, desatrelar, tem que deixar junto, agregado. Então, o ideal é cirurgia vascular barra angiologia, com área de concentração em ecografia e cirurgia endovascular. Ele pode fazer os títulos das três, da cirurgia, da ecografia e da endo, né, pela sociedade. Mas ele já sairia pelo Ministério da Educação com toda essa titulação, né, para que ele possa ter o seu RQE da cirurgia vascular, das áreas de atuação que seja, né? Não estou brigando lá na comissão mista de especialidades, que é onde o bicho pega, de tirar o radiologista ou tirar o cardiologista. O cardiologista não pode fazer ecografia vascular. Se ele passar na prova, o que a gente pode fazer? Isso aí foi uma oportunidade que eles tiveram. A mesma coisa do ultrassonografista. Mas eu acho que há uma necessidade da gente ter o acesso direto. E aí, voltando na prova progresso, o acesso direto teria que ser no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano da especialidade, para que a gente possa ver o crescimento em termos de melhoria desse residente e também avaliar o serviço, porque isso dá muito bem para avaliar o serviço, né? Que é uma outra grande dificuldade, tá? Mas tem que ter acesso direto. Quantos serviços hoje em dia em São Paulo estão sem residente há mais de um ano? Mais de um ano, né? Nós temos pelo menos mais de 20 vagas ociosas só no SUS. Pelo menos mais de 20. Então, se a gente não forma, no futuro não tem vascular, né? E o que vai acontecer? O dermato vai fazer as varizes, como é lá fora, né? O radiologia intervencionista vai fazer a angioplastia periférica, o cirurgião cardíaco vai fazer o aneurisma de aorta, o neurocirurgião vai fazer a carótida. É isso que vai acontecer. Porque se você não dá assistência, você abre concorrência, né? Então, tem que pensar, tem que abrir a cabeça, tem que modernizar, né? Os tempos mudaram. E para a gente acolher o residente, tem que tentar fazer essa possibilidade do acesso direto. Pode não dar certo? Pode até não dar certo. Mas é o que eu vejo, a única forma da gente atrair o aluno que está acabando a faculdade agora para dentro da cirurgia vascular. Entendi. Essa questão do teste progresso, eu sei também que a Sociedade de Plástica, eu sei que eles fazem isso também, a de oftalmo tem também, tem diversas sociedades mesmo, e é isso, dá para avaliar tanto o serviço, né, como uma espécie de progresso mesmo, né, do aluno ali até ele chegar na prova de título, e eu acho que essa questão é interessante também, porque já vai aproximando o residente da sociedade, né, desde o início ali, porque a gente sabe que muita gente não conhece muito ainda o papel da sociedade, né, onde que ela atua, né, então acho que isso seria um caminho até de aproximar mesmo o residente. Você vê, a Sociedade Brasileira de Anestesia faz prova progresso todo ano, e a prova do título da Sociedade de Anestesia tem um valor maior até que o do MEC, né? Em relação aos convênios, aos grupos, porque tem muita cooperativa de anestesia, né?
E eles falam, você tem o título da sociedade? Você não tem? Entendeu? Então, existe essa grande diferença também. Sim, a gente tem colegas aqui que são anestesistas, né, do nosso grupo, né, tem a VASC Review, tem a Anest Review, e eles comentam bastante mesmo sobre essa importância, tanto do progresso, quanto o título, né, comparando até com a nossa sociedade, o deles é mais forte, né, um pouco mais estabelecido. Eu acho que esse é um caminho também da gente tentar fortalecer a importância, né, do título em si, né. Eles têm duas provas. Ele tem a título de especialista em anestesiologia e eles têm o título superior de anestesiologia. É tipo assim, eles fazem o título de especialista para poder conveniar, mas eles têm um ainda, que pelo que eu entendo, é uma prova muito difícil, que são, assim, realmente pessoas que são muito, muito bem preparadas conseguem passar. Mas efetivamente na prática eu não sei a diferença, né? Mas isso é ignorância minha. Doutor, eu queria aproveitar assim, puxando um gancho agora mais para uma questão mais abrangente em relação do contato da SBACB com outras sociedades médicas, tanto nacionais e internacionais. Existem planos para fortalecer essas conexões? O que o senhor tem para dizer sobre isso? Sim, muito boa pergunta. Dentro do nosso plano aí, né, da chapa, as nossas propostas, a associação com outras sociedades, principalmente internacionais, ela está disposta aqui. O que a gente vai fazer? Veja, a gente já tem o capítulo brasileiro do SVS, né? Que também foi trazido na época que o Dr. Calógio era o presidente da Nacional. E Malemale ele vai indo, mas eu acho que agora deve encorpar mais e ter uma ação melhor. A gente tem que trazer a UIP, União Internacional de Flebologia, o American Venous Forum, o ISTH e talvez o ESVS, da Sociedade Europeia. Isso são propostas que a gente tem. Pelo menos o capítulo nacional brasileiro da UIP ou do American Venous Forum e do ISTH, a gente tem que batalhar muito para ter. Por quê? Foi criada uma outra sociedade brasileira de trombose e hemostasia, né? Trombose, ela aqui no Brasil sempre foi tratada pelo vascular, né? Fora do Brasil, quem mais trata é o clínico, é o hemato, né? Quando foi criada a sociedade, eu fiz uma proposta na época, porque eu era presidente da Regional São Paulo, da gente não criar mais uma sociedade, né? Porque é mais dispêndio, mais racha. O que eu tinha proposto? Da gente ter a comissão forte de trombose e hemostasia dentro de cada sociedade. Dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, dentro da Sociedade de Hematologia, dentro da Sociedade de Cardiologia. Tá? Não deu. Perdeu. Tá bom. Então, a gente tem que tentar trazer para nós o capítulo brasileiro desses eventos. Então, o capítulo brasileiro do STH, vou bater o pé para que a gente consiga. O capítulo brasileiro do American Venous Forum ou da UIP, ou dos dois, também vou bater o pé. Do SVS, talvez traga algum conflito por causa do SVS, né? Mas eu acho extremamente importante que a gente tenha o contato direto com essas sociedades para que a gente possa ter os eventos aqui agregados a ela. Imagina ter um evento brasileiro junto com o American Venous Forum. Quem não vai, né? Trazer convidados, pessoas de fora para cá, né? Eu acho que isso é extremamente importante, isso está dentro das nossas propostas e já estava, né? Desde a outra eleição. Outra coisa que, puxando um pouquinho pelas comissões, a gente tem que ter o fortalecimento das comissões, aos moldes do que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não sei se vocês sabem, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela funciona tudo separado, né? Ela tem a comissão de aterosclerose, faz evento por aquela comissão, eventos fortes, eventos grandes, né? Há uma tentativa dessas comissões de fazer trabalhos, estudos clínicos. Acabou de ter aí o Congresso de Aterosclerose, da Comissão de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então,
nós temos que fortalecer as comissões, e isso também é uma das propostas nossas. Como é que fortalece? Agregando pessoas, sempre tem que agregar, tem que unir, tem que trazer. Então você faz comissão de trombose, tem lá um coordenador, tem lá um secretário, tem que ter um diretor científico, tem que ter um diretor de marketing, né? Para quê? Para que a gente possa, junto com a diretoria da Nacional, essa comissão, fazer os eventos de trombose. Seja o curso de educação continuada, seja um congresso de trombose junto com a ISTH, por exemplo, tá? Então a gente tem que ter fortalecimento e fazer com que as comissões funcionem, porque elas não funcionam adequadamente como deveriam funcionar. Por quê? Você tem um coordenador, um monte de gente, mas assim, tem que ter um norte. A comissão tem que estar fortalecida, né? Tem que ter um coordenador e todos esses cargos, e logicamente todos os outros que atuem junto para fortalecimento. Isso vai fortalecer cada vez mais as nossas áreas de atuação também e as doenças que a gente trata, né? Porque não pode deixar escapar a doença. Nós tratamos da cabeça aos pés. Mas se a gente falhar, deixar. Úlcera não vou tratar, vai cair na enfermagem. Está errado isso aí. Nós temos que tratar tudo. O vascular tem que saber tratar na base tudo, e logicamente se especializa em uma ou outra coisa, né? Mas ele tem que saber tratar e não pode deixar escapar das mãos as doenças vasculares. E aí o fortalecimento das comissões é extremamente importante. Por quê? Veja, olha o pé diabético. O pé diabético é muito mais importante que o aneurisma de aorta. Sem tirar, né, o mérito do aneurisma de aorta, de uma doença gravíssima, que muita gente só faz isso, trata. Mas o pé diabético, do ponto de vista epidemiológico, é uma coisa assim, enorme no Brasil inteiro, né? Quando a gente foi lá no Ministério, o ano retrasado, eu falei para os técnicos do Ministério, eu falei, nós temos regional em todo o Brasil. A gente pode fazer um trabalho associado do Ministério em todas as regionais, agregando isso aí, né? Faz campanha de conscientização do pé diabético lá no Acre, que não tem uma regional só, mas que é atrelado à Amazônia. Faz uma campanha de pé diabético lá no Rio Grande do Sul, atrelado ao Ministério. Nós temos que estar dentro do Ministério, temos que trazer o Ministério para junto das nossas ações e tem que mostrar para a população quem trata o quê, né? Que aneurisma de aorta é o vascular, que pé diabético é o vascular. Porque nós temos gente que gosta de tudo. Tem gente que gosta de fazer acesso, tem gente que gosta de fazer aneurisma, tem gente que gosta de fazer úlcera. Eu adoro tratar a úlcera dos pacientes, né? Eu gosto de operar aneurisma aberto, não gosto de fazer endo, gosto de fazer aberto. Então, tem que ter tudo para todos, né? E isso aí só vai funcionar quando as comissões tiverem uma delegação de poder maior, agregando mais, fazendo os eventos através das comissões ou os cursos de educação continuada através das comissões e atrelando ao Ministério da Saúde e da Educação também, né? Perfeito. Acho que ficou bem claro aí esses planos para a sociedade, achei bem interessante. Agora eu queria puxar um pouquinho um assunto um pouco mais polêmico, que é assim como a gente comentou, já iniciamos um pouco nesse assunto, com relação à proteção da atuação do cirurgião vascular diante tanto de outras especialidades médicas, como outras práticas não regulamentadas também, né? Outros profissionais. E aí eu queria saber quais seriam as medidas que você pretenderia adotar aí, caso seja eleito nesse sentido. Bom, a gente já conversou com o presidente da AMB, que é o Dr. César Fernandes. Ele é meu amigo, né? Ele participou, inclusive, dos cursos de educação continuada em tromboembolismo venoso, porque ele tem essa ação lá na ginecologia. Ele é ginecologista, já foi presidente da Febrasgo, e ele atuava também no tratamento dessas pacientes gestantes com trombose, e ele tem um conhecimento importante disso também. Então, a gente tem que mostrar primeiro para a população o que o vascular faz. Por quê? A população acha que o vascular só cuida de varizes, né? Não sabe que as outras doenças existem. Então, a gente tem que mostrar para a população as doenças que existem e quem trata.
atrelar tudo ao vascular. Segundo, a gente tem que estar junto com a MB, com o CFM, com os CRMs, que eu também já fui em alguns. Aqui em São Paulo, o doutor Ângelo Vatman nos recebeu. Eu fiz as propostas em relação à invasão da especialidade, para que, junto com o CRM, a gente tenha essa proteção, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular é uma sociedade pequena. Ela sozinha não conseguirá mudar muita coisa. Mas, se a gente tiver atrelado a MB, associações regionais, Paulista de Medicina, Carioca, que seja, CFM e CRMs das regiões, a gente tem mais força de conversar, tanto mostrando para o Ministério o que a gente precisa, quanto do ponto de vista das operadoras de saúde e principalmente da invasão da especialidade, né? O CFM briga muito em relação à invasão da especialidade e existe também dentro da Câmara e do Senado essas propostas. Nós não podemos se afastar da política, né? Tem que estar lá dentro também, tem que estar dentro da Câmara, tem que estar dentro do Senado, brigando pela especialidade. E aí vem um parênteses que eu queria fazer, a gente tem que ter uma subsede em Brasília, porque fica tudo mais fácil fazendo as coisas lá, e tem que ter mais gente lá brigando pela sociedade, pela especialidade. Veja, no tempo que o professor Adib foi o ministro da Saúde, olha como melhorou, tanto tabela da cirurgia cardíaca, como materiais para cirurgia cardíaca, etc., né? Então, a gente tem que estar lá dentro. Se a gente estiver fora, não adianta nada. Quem é que vai brigar? Tem que ter uma subsede em Brasília para que o acesso seja direto a Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Congresso Nacional. Então, não pode perder essas oportunidades de atrelar com a política também, porque isso é muito importante para salvaguardar a especialidade, sabe? Para evitar com que o enfermeiro faça lá a escleroterapia, né? Para que o enfermeiro cuide lá da ferida. Quem tem que cuidar é o vascular, né? Quem tem que dar a orientação, a conduta é o vascular. Quem tem que fazer a esclerose é o vascular. A termoablação é o vascular, né? Não é o fisioterapeuta, não é a enfermeira, não é o farmacêutico hoje em dia também. Então, a gente tem que lutar pela especialidade. E a luta pela especialidade começa na conscientização da população. E também na atuação junto do CFM e AMB perante Ministério, perante Congresso Nacional. Esses são os aspectos de extrema importância, né? Quando o Dr. Saciloto foi presidente da Nacional, que eu era o presidente da Regional, nós fizemos uma campanha da escleroterapia. Escleroterapia é com cirurgião vascular. E a gente divulgou isso aqui no estado de São Paulo, jornal, tudo. Então, campanhas de conscientização são importantíssimas. E mostrar os erros que ocorrem quando os procedimentos são feitos por outros especialistas e por não médicos. Isso também tem que ser mostrado. Tem que mostrar para a população o que acontece. Igual lá no cigarro, né? Ó, você fumou, você perdeu a perna. Então, ó, você fez escleroterapia com farmacêutico, aí deu gangrena, né? Tem que ter uma atuação mais ampla e de comunicação com a população. Quando eu era o diretor de publicações da Nacional, nós criamos o vermelho e azul, azul e vermelho, o mês de saúde vascular, o mês de agosto. Foi uma campanha nacional extremamente importante de conscientização, feita quando o Dr. Bruno Naves era o presidente, né? Não teve outra campanha de abrangência tão grande quanto essa. Então, é isso aí. Começando a atrelar à população, CFM, AMB, Ministério e Congresso Nacional. Se não for assim, a gente não consegue. O senhor já emendou na próxima pergunta que eu ia fazer, que era a questão da defesa contra essas práticas não regulamentadas, né? Achei muito interessante, muito importante, né? Porque realmente a gente vê uma invasão mesmo, né? Dessas áreas por outros motivos, né? Também por conta da facilidade e também da pouca regulamentação que existe. Doutor Marcelo, eu queria aproveitar também, assim, a gente, né, fez esse roteiro com algumas perguntas um pouco mais específicas, mas existem algumas ideias, propostas que a gente não discutiu aqui, que o senhor queira falar também? Por exemplo, curso de preceptoria.
Isso é uma coisa que eu já vinha propondo desde a outra eleição. A gente tem que fazer pela sociedade curso de preceptoria para desenvolvimento daqueles que atuam junto com o residente ou junto com o aluno, né? Então, curso de preceptoria é uma coisa, e-book para orientação dos preceptores, igual a SBOT tem, tá? Nós temos que aproveitar o que as outras especialidades têm de bom. Então, a gente tem que ver, tem que abrir lá os estatutos das outras especialidades e ver, isso aqui é bom para nós, vamos trazer para nós, né? Não podemos fugir. O que é bom tem que ser copiado, né? As ligas acadêmicas, a gente tem que ter liga no Brasil inteiro. Nós criamos a liga aqui em São Paulo, a Liga Paulista, com a doutora Dinero, presidente da regional. E temos 15 ligas pelo estado inteiro. Isso também atrai o aluno a fazer a especialidade, sabe? Mostra para o aluno por quê. O que está acontecendo hoje em dia na graduação? Male tem a disciplina de cirurgia vascular, que é outro negócio que a gente tem que brigar lá no Ministério da Educação. Tem que ter na graduação, pelo menos algumas aulas dadas pelo especialista, né? Não adianta ter uma aula de aneurisma de aorta dada pelo cardiologista. A abordagem é totalmente diferente, né? Não adianta ter uma aula de úlcera dada pelo clínico. Então, quem tem que dar aula, e tem que ter aula disso aí na graduação, para vascular. Eu, no Santa Marcelina, bati o pé na faculdade e falei, tem que ter aula na vascular, tem que ter a disciplina. Tem a disciplina de cirurgia vascular, né? Mesmo que não seja método misto, do que seja só PBL ou TBL, tem que pôr as doenças vasculares, porque são doenças de alta incidência na população. A população está ficando cada vez mais velha e o graduando, depois quando ele se forma, que vai ser um médico de saúde da família, ele não sabe tratar, ele não faz ideia de como tratar uma doença arterial obstrutiva, ele não faz ideia de como é que trata varizes. O que ele faz? Ele fica pedindo Doppler. Pede Doppler para Deus e o mundo, aí chega com um monte de Doppler para você, doutor, o clínico mandou isso, antes de você começar a conversar, né? O clínico falou que a safena está entupida, né? Você vai ver lá uma safena normal, com refluxo segmentar, que não vale nada. Então, outra coisa que a gente já começou a fazer, que eu corri atrás no ano passado, foi um livro, vai sair um e-book agora pela Jornal São Paulo, de atualização das doenças vasculares para o médico de saúde da família. Por quê? Porque justamente eles não fazem ideia do que é a doença vascular. E a gente tem que dar um norte. O que a gente trata de pessoas que poderiam ter a sua doença prevenida é uma coisa assim nefasta, né? Uma coisa absurda. Chega pacientes no ambulatório com 16 de hemoglobina glicada, 20 de hemoglobina glicada, coisas assim, né, que você fala, isso é coisa de outro mundo. Mas aí chega lá com a infecção do pé, com a glicada de 20, vindo do clínico. Então, a gente tem que ter também essa interação, que é uma parte da outra pergunta que você fez, Renan, interação com as outras especialidades, que é muito importante isso aí, né? Então, esse e-book vai sair para os médicos da saúde da família. Eu corri atrás, a gente escreveu alguns capítulos, pedi para alguns colegas inscreverem, e vai sair pela Regional São Paulo. Que mais? Tem várias propostas aqui em termos de melhoria para o associado, né? A diretriz, eu falei, né? O e-book Diretrizes, intensificar o marketing, as várias campanhas, o acesso direto, o fortalecimento das comissões, os capítulos junto com as outras sociedades, um canal online. Quando a gente descentralizar, que a gente vai ter polos diferentes, a gente vai ver o que é mais específico para cada região. Por quê? Quando a gente centraliza e vai negociar especificamente para aquela região, é mais fácil, né? Porque não adianta a gente ter uma negociação com o Brasil inteiro. Mas, se a gente souber da negociação que está havendo lá no Nordeste, por exemplo, eles conseguiram negociar com que os valores, os honorários médicos da cirurgia de varizes fosse X. E aqui em São Paulo a gente está ganhando X dividido por 5. A gente pode tentar atrelar isso para esse polo daqui,
né? Isso vai ser importante, saber, conhecer o que está sendo discutido no Brasil inteiro, né, através dessas descentralizações, e tentar depois, com isso, melhorar os outros estados, os outros polos, em termos de honorários, pelo menos, ou em termos de facilidade ao acesso a materiais que a população possa vir a necessitar, né? Discussão com operadoras, etc. Então, essa descentralização vai ajudar bastante, e a gente tem que fazer isso para que a gente possa ter discussões locais e depois tentar agregar, fazer um canal único da sociedade. E ter, logicamente, um canal online da SBACV funcionando aí direto, trazendo o TEVASC, né, para esse curso, outros cursos de educação continuada online. A gente tem que fortalecer o JVB, o Jornal Vascular Brasileiro. Quando, na época da diretoria de publicações, eu quase todo mês fazia reunião com o professor Winston, para que a gente pudesse ter a Web of Science. E isso saiu um ano depois de muita luta do professor Winston. A gente tinha reunião com uma pessoa que sabia muito de editoração, de revista, e a gente não pode perder o Web of Science, porque o Web of Science é aquele que traz a pontuação melhor em relação a outras pontuações em relação a outras atividades aí de revista, né, de jornal. Então, temos que fazer um trabalho maior ainda do que já é feito em relação ao Jornal Vascular Brasileiro, para que haja muitas publicações, para que as publicações do Jornal Vascular Brasileiro sejam citadas sempre que alguém realizar um artigo, porque isso vai melhorando aí a pontuação do Jornal Vascular Brasileiro e a gente não perca o Web of Science. Tá? Foi muito difícil conseguir. O professor Winston, olha, suou bastante para que isso acontecesse e a gente tem que fortalecer isso aí também, tá? Então, veja, Renan e Christian, nós temos diversas propostas. Muitas propostas, né? Eu até quis ler algumas outras que ficaram, porque a gente acaba esquecendo, lógico. Claro, é muita coisa, normal. Muita coisa, mas por isso que a gente tem que agregar as pessoas, né? Por isso que a gente tem que estar todo mundo junto, batalhando por uma coisa só. Né? Eu fui falar com o Edivaldo, falei, Edivaldo, vamos fazer uma chapa única, mas infelizmente não quiseram, porque isso seria uma saída importante, mostrar fortalecimento da sociedade, todo mundo junto, todo mundo unido, sem ego, né? Sem ego próprio, tá? Mas vamos lá, vamos em frente aí, mais uma tentativa. Tá certo. Acho que ficou bem claro aí, né? Diversas propostas mesmo. Antes da gente finalizar, doutor Marcelo, eu queria só que você deixasse aí uma mensagem final, né, para os vasculares que estão nos ouvindo, né, para os residentes de vascular, que desejam ver aí a nossa especialidade cada vez mais forte, mais respeitada, e aproveito mais uma vez aqui para deixar o meu agradecimento e do Renan pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a gente, né? Acho que foi bem esclarecedor. Então, passo a palavra aí com esses agradecimentos nossos para o senhor e para o senhor deixar essa mensagem final aí para os nossos ouvintes. Bom, eu que agradeço ao Christian, ao Renan, essa possibilidade, né, da gente comentar, conversar um pouquinho das propostas da SBACV do futuro, da chapa 2, né? Não podem me ver como único, tem que ver a chapa inteira. Tem que ver que a chapa inteira, todo mundo já batalhou bastante pela sociedade e quer batalhar mais pela sociedade, quer fazer com que o associado tenha uma melhora nos seus honorários, tenha uma melhora na sua educação continuada e quer fazer com que a população seja também melhor atendida em relação às necessidades que ela tem. Tá? Então, essas são as propostas da Chapa 2, essas são as propostas da equipe, né, da diretoria, mas que vai ter muita gente agregada nas comissões, nas coordenações de polos, né? As regionais têm que estar integradas, nós temos que fazer um circulando aí, igual a gente fazia aqui em São Paulo, um circulando por todas as regionais, ver as necessidades que as regionais têm, que são diferentes umas das outras, né? Fazer uma integração da residência médica, que essa era uma das outras propostas, fazer intercâmbio entre os residentes,
Você vai ficar uma semana lá no HC em São Paulo, você vai ficar uma semana lá no HC de Porto Alegre. Isso é importante porque abre a cabeça também do residente, não fica só naquelas mesmas condutas, né, que o serviço tenha. Discute-se outras coisas também, então isso também é outro detalhe importante que a gente pretende, dentre tantas que a gente já acabou de falar. Muito obrigado, e eu quero aqui deixar um último recado para os nossos sócios. Acreditem, porque tem pessoas de boa índole, tem pessoas de fé que querem fazer as coisas em prol tanto dos associados quanto principalmente da população. Muito obrigado, Renan, muito obrigado, Christian. Muito obrigado, Dr. Marcelo, pelas palavras. Foi uma grande honra ter o senhor aqui. Acredito que vai ser muito importante para as pessoas poderem ouvir as palavras, né, de vocês, para poder justamente, né, focar e guiar a nossa sociedade com um futuro promissor. Quero agradecer também aos nossos ouvintes. Muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos seguir firmes e fortes. Um grande abraço e até mais. Até mais.